A abertura de quiosques nas praias, a liberação do banho de mar e a reabertura de clubes para a prática de esportes individuais fizeram Pernambuco avançar mais uma etapa no plano de retomada após as restrições mais severas impostas pela pandemia. Entre os destaques da semana no Diário, tivemos também a apresentação da denúncia feita pelo Ministério Público à Justiça, pedindo a condenação de Sari Corte Real, indiciada pela morte do menino Miguel, e até a queda de um meteoro que deu o que falar em várias cidades do sertão. A semana começou com o primeiro dia da liberação de funcionamento de clubes para a prática de esportes individuais em Pernambuco. A autorização estava prevista no plano de reabertura das atividades econômicas e sociais do Estado. Entre as exigências determinadas para os estabelecimentos está a higienização constante de instalações, obediência ao distanciamento social e uso obrigatório de máscaras, exceto na hora da prática esportiva. O Diário também destacou que, pela primeira vez desde o início da pandemia, o presidente norte-americano Donald Trump foi visto usando uma máscara, medida amplamente recomendada para evitar o contágio pelo novo coronavírus. De acordo com a imprensa americana, ele cedeu a fortes pressões de assessores enquanto os casos de Covid-19 disparam em alguns estados do país e seu adversário democrata nas eleições de novembro, Joe Biden, aparece liderando as pesquisas. Outra notícia do dia foi o único domingo com programação oficial das festividades em homenagem a Nossa Senhora do Carmo, padroeira do Recife. Por conta da pandemia, as 4 missas diárias presenciais celebradas na Basílica Dedicada à Santa, no bairro de Santo Antônio, estão limitadas a um público de 50 pessoas. Mas as novas medidas para impedir a disseminação do coronavírus não afastaram os fiéis e muitos têm ido até a igreja como um ato de demonstração de fé ou para buscar conforto espiritual nesta época tão conturbada. Na terça, o jornal mostrou que 4 meses após a confirmação dos primeiros casos de Covid-19 na cidade, o Recife atingiu a marca de 12 mil atendimentos de pacientes com queixas relacionadas à doença nas unidades municipais. De acordo com o prefeito Geraldo Júlio, o balanço desses 120 dias é positivo. Ele destacou que os recifenses fizeram o isolamento social mais eficiente entre todas as experiências do gênero registradas no Brasil. O Diário também trouxe em destaque a situação de abandono na qual se encontra a torre da extinta TV Manchete, em Olinda. A construção é a primeira obra atribuída ao arquiteto Oscar Niemeyer, em Pernambuco. O processo de tombamento do prédio está parado na Fundação do Patrimônio Histórico e Artístico de Pernambuco, Fundarp, por conta da necessidade de provas sobre a autoria do projeto. O terreno onde fica a torre foi invadido e hoje é habitado por várias famílias que, apesar de viverem de forma precária, se esforçam como podem para preservar a construção. Também mostramos o protesto organizado pela família do menino Miguel Otávio, de 5 anos, que caiu do 9º andar de um prédio do Recife quando estava sob os cuidados da patroa da mãe. Os manifestantes pediram a punição da suspeita e cobraram agilidade na denúncia a ser apresentada pelo Ministério Público de Pernambuco à Justiça contra Sari Corte Real, primeira-dama da cidade de Tamandaré e indiciada no caso. A denúncia foi apresentada na quarta-feira à primeira vara de crimes contra a criança e o adolescente da capital e pede a condenação de Sari pelo crime de abandono de incapaz com resultado morte e o agravamento da pena pelo fato ter acontecido em meio a uma situação de calamidade pública. Também na quarta, mostramos que Pernambuco decidiu ampliar a realização de exames de detecção da Covid-19 para qualquer pessoa com sintomas gripais, mesmo em casos leves. Até então, os testes na rede pública estavam restritos a profissionais de saúde e de atividades consideradas essenciais e a alguns pacientes considerados de risco. A partir de agora, não há restrição para a marcação do exame, que pode ser agendado pelo site ou aplicativo do Atende em Casa ou nas unidades da rede estadual de saúde. Serão disponibilizados tanto o teste PCR para quem está com os sintomas, quanto o rápido, indicado para pessoas que começaram a apresentar sinais da doença há mais de 7 dias. Outro destaque foi a reabertura dos mais de 60 quiosques instalados na orla da Zona Sul do Recife, que passam a funcionar das 3 da tarde às 8 da noite. O banho de mar em áreas seguras também foi liberado e a tradicional feirinha de Boa Viagem teve autorização para retomar as atividades, mas o comércio ambulante na praia e a atuação de barraqueiros seguem proibidos. Na quinta, o Diário mostrou que a Secretaria de Educação e Esportes de Pernambuco divulgou o protocolo completo que escolas, faculdades, universidades e cursos livres deverão seguir
para a retomada das atividades presenciais. Mas apesar da publicação das novas regras, ainda não há data definida para o retorno das aulas, suspensas em todo o estado desde o dia 18 de março. Por conta da interrupção do calendário, é possível que o cronograma do ano letivo de 2020 se estenda até 2021. Trouxemos também uma novidade para quem está se preparando para o Enem, cujas provas foram adiadas para o início do próximo ano. Uma parceria entre o Diário de Pernambuco e o professor Fernando Beltrão, o Fernandinho, vai oferecer aulas de biologia ao vivo no canal do YouTube do jornal, o Diário de Pernambuco TV. As transmissões acontecem nas segundas, quartas e sextas-feiras, sempre a partir das 2 da tarde. Outro destaque do dia foi o novo exame de coronavírus feito no presidente Jair Bolsonaro, cujo resultado ainda detectou a presença do vírus no corpo. Bolsonaro teve o primeiro teste positivo no dia 7 de julho. Em mensagem gravada no jardim em frente ao Palácio da Alvorada, o presidente voltou a defender o uso da hidroxicloroquina para o tratamento da Covid-19, embora estudos mostrem que o remédio não tem eficácia contra a doença e que o uso da substância pode provocar efeitos colaterais graves. Nesta sexta, o diário trouxe a história curiosa do clarão no céu, seguido por um estrondo que assustou moradores de cidades do sertão de Pernambuco na noite da quarta-feira. Imagens compartilhadas nas redes sociais mostraram o fenômeno de vários ângulos e geraram especulações. De acordo com especialistas, a bola de fogo vista no céu se trata de um bólido, um tipo de meteoro que atravessa a atmosfera do planeta e pode explodir antes de chegar ao solo. O jornal também mostrou que, mesmo diante da crise ocasionada pela pandemia, o Porto de Suape vem registrando uma movimentação crescente. O ancoradouro pernambucano passou do 6º para o 4º lugar entre os portos públicos do país por conta dos resultados do primeiro semestre. No período, houve um crescimento de 17% nas operações em relação aos meses de janeiro a junho do ano passado e foi registrado um recorde de cargas e descargas no terminal.